nenhuma dúvida no caso da França, que foi mesmo superior à Polônia. Agora, é interessante porque esse jogo tinha um contexto em que estava todo mundo meio de mal, assim, com a Polônia. Uma certa má vontade geral com a Polônia, porque a Polônia foi o time que se classificou sem jogar futebol na primeira fase. Então, assim, na sorte? É, assim, se defendendo muito. O final da Polônia na fase de grupos foi assim. Tava jogando lá Polônia e Argentina, e México e Arábia Saudita. A Polônia perdendo por 2-0, e sem fazer nada, porque não podia tomar cartão. Se tomasse um cartão vermelho, estava fora. Ia perder para o México nos cartões vermelhos. Então ficou lá vendo a Argentina trocar passes. Deixa aí, vamos contar que o México não vai fazer outro gol lá. E o México não fez mesmo. E a Polônia passou para as oitavas de final jogando um futebol muito, muito pobre. Aí chega uma hora que tem que sair, né? Chega uma hora que não dá, mas a última impressão foi boa, até. O primeiro tempo hoje da Polônia foi corajoso. A Polônia chegou a atacar a França, perdeu gols, começou bem o jogo. Mas é que a França tem individualmente um time muito melhor do que a Polônia e essa qualidade individual se fez presente ainda no primeiro tempo com o gol do Giroud. A França tem o Mbappé, que 23 anos, 9 gols em Copas do Mundo já, na sua segunda Copa. Fenômeno. Que parece que guarda a melhor versão dele para as Copas do Mundo. Não que ele não jogue bem no PSG, joga muito, mas na Copa do Mundo parece que ele se transforma e encontra a sua melhor versão. Uma assistência e 2 gols e nada mais o Mbappé no jogo de hoje. A França abriu 3-0 e no final do jogo teve um gol de pênalti do Lewandowski. Só para a Polônia se despedir com um golzinho da Copa. O Lewandowski perdeu o pênalti, mas o goleiro se adiantou, mandou voltar. E o Lewandowski fez o gol para marcar essa despedida da Polônia, que acaba sendo até uma impressão positiva, perto do que foi a primeira fase. A derrota por 3-1 até que tá bom para a Polônia, que não foi páreo mesmo do ótimo time da França, atual campeã mundial e de novo nas quartas de final. Ei, que medo da França. E Inglaterra, que eliminou o Senegal, 3-0. Também foi um jogo que ficou mais fácil a partir do primeiro gol da Inglaterra, porque Senegal, a gente elogiou muito Senegal aqui ao longo da programação, né? A atual campeã africana, muito bem estruturada pelo Aliou Cissé, que é técnico de Senegal desde 2016, foi jogador de Senegal, capitão do Senegal, e hoje é o técnico. E hoje Senegal mudou um pouquinho o seu jeito de jogar, esperou um pouquinho mais a Inglaterra, fechou mais os espaços perto da sua grande área de defesa, para criar dificuldade, mesmo para fechar os espaços e não deixar a Inglaterra jogar. E o futebol tem algumas armadilhas que vão sendo construídas assim ao longo do jogo, né? Porque aí Senegal vai pro ataque 2 vezes, perde 2 gols e começa a se empolgar. E aí vai marcar a Inglaterra mais lá na frente. Sobe a marcação, como a gente fala no futebol. Aí abriu. Aí a Inglaterra começou a encontrar os passes, troca de passes rápida, envolvente, toques de primeira, muito bonito o gol. E a Inglaterra fez 1-0, e aí a partir do 1-0 o Senegal deu uma derrubada boa, a defesa começou a falhar muito, a Inglaterra encontrou muitos espaços pelos lados do campo principalmente, e construiu esse 3-0, que é uma vitória sólida de um time que vale ficar de olho. A gente não tem medo da Inglaterra como a gente tem medo da França, mas eu acho melhor começar a ter, porque é o melhor ataque da Copa até agora, 12 gols marcados. Tem o Harry Kane, que finalmente fez o primeiro gol na Copa, tinha dado muitas assistências, mas gol não tinha feito ainda. E é um time muito organizado, muito aplicado, defende bem. E quando tem essa brecha para jogar como o Senegal deu no lance do primeiro gol, encontra. É muito forte pelos lados do campo, muito eficiente para trocar passes para chegar ao gol. E hoje fez mais uma boa partida, especialmente a partir do gol do Henderson, que abriu o caminho para a Inglaterra chegar às quartas de final. Ô, Leonardo Dai. Pô, então teremos um jogão, né? Que é esse encontro inevitável de Inglaterra e França. A gente está falando muito de Copa das Zebras, né? Porque a primeira fase foi uma zebra atrás da outra, mas nas oitavas de final até agora, a lógica está sendo respeitada, né? Ontem tivemos Holanda e Argentina passando. Holanda e Argentina vão jogar na sexta-feira. E sábado vai ter Inglaterra e França, que foram os times que classificaram hoje. Um grande jogo de futebol. Um jogo entre uma França que tem o melhor elenco da Copa do Mundo, né? Os jogadores mais espetaculares, é a atual campeã, mas contra uma Inglaterra que também é muito jovem, tem muito jogador jovem, jogador bom. O Saka, que fez o terceiro gol hoje, está fazendo uma grande Copa do Mundo. O Jude Bellingham tem 19 anos, gente, 19 anos de idade, já está jogando uma Copa do Mundo e jogando muito bem. O contra-ataque que ele puxa hoje no segundo gol da Inglaterra, parece que ele tem 30 anos de idade, né? Assim, não sentindo nada uma Copa do Mundo. Então, um duelo muito interessante, porque são dois times individualmente muito fortes. A Inglaterra não tem o Mbappé, né? Assim, o Mbappé é mais jogador do que qualquer um da França e da Inglaterra, mas acho que coletivamente a Inglaterra é um time mais bem treinado. E vai ser curioso de ver a França jogando contra uma seleção que vai saber atacar a França. Foi uma coisa que a França encontrou pouco na Copa até agora. Acho que as fragilidades coletivas da França, que existem, são mascaradas geralmente, porque é muita qualidade reunida, elas podem deixar a França um pouco mais vulnerável contra a Inglaterra. E, ao mesmo tempo, a Inglaterra pode ficar mais vulnerável enfrentando um time que tem uma qualidade individual que não está nem perto
dos outros adversários que a Inglaterra teve na Copa até agora: Irã, País de Gales, Estados Unidos e Senegal. Por mais que Senegal seja um time muito organizado e muito valente, não dá para comparar com a qualidade que tem o time da França. Agora vai pegar uma pedreira. Esse jogo, então, é no sábado, né? Inglaterra e França. Sábado, 4 horas da tarde. Argentina e Holanda, sexta, às 4 horas. Inglaterra e França, sábado, às 4 horas. E aí faltam os jogos de amanhã e terça-feira para a gente saber os confrontos que restam das quartas de final. Porque nós ainda estamos nas oitavas. Amanhã vamos pegar a Coreia do Sul. Se continuar nessa batida de que as zebras ficaram no passado, somos favoritos, né? Somos favoritos, mas aí tem o cara que fala assim: pô, essa é a Copa das Zebras e não teve nenhuma nas oitavas de final até agora. Será que vai ter uma? Brasil? Pois é. Essa é a questão. Brasil, assim, independentemente dessas superstições, né, de retrospectos, o Brasil é mais time que a Coreia do Sul. Né? Não é? É mais time que a Coreia do Sul. É claro que a gente fica, assim, meio preocupado, porque a última impressão foi muito ruim, né? Mesmo sendo um time reserva, para Camarões... deixar de fazer tantos gols ali na cara do gol, aquilo foi impressionante. Então, esse é um problema, né? Porque, assim, a Coreia do Sul é menos time que o Brasil, mas é um time também organizado. A gente fica falando assim, time organizado, é porque realmente é muito difícil imaginar que um time vai chegar numa oitavas de final de Copa do Mundo sem ser um time com um mínimo de competência, com um mínimo de qualidade. Então, talvez não seja um jogo do Brasil ter 10 chances, 15 chances, talvez vá ter lá 3, 5, 6, 7. Mas tem que saber aproveitar, né? Se puder aproveitar, se puder fazer o gol, se puder fazer o primeiro gol o mais rápido possível, é melhor. Porque se não faz, o jogo fica realmente enroscado. A boa notícia de hoje é que o Neymar vai jogar. Vai jogar já amanhã? Já joga amanhã e é uma recuperação impressionante, porque a gente acompanha futebol ao longo do ano, entorce no tornozelo, geralmente é mais ou menos um mês fora, 2, 3 semanas pelo menos. Claro que foi feita uma programação muito especial para o Neymar, né, porque a demanda é mais emergente, tem uma emergência maior, perdão. E o Neymar, em 8 dias de fisioterapia, um treino à parte e um treino só com o grupo, ele vai para o jogo de amanhã. Ah, mas o Neymar pode jogar o jogo inteiro? Tá cedo para dizer ainda. Especialmente se o jogo for para prorrogação, por exemplo, 120 minutos. Talvez não dê conta, né? E aí fica a coisa assim, mas não é melhor segurar o Neymar para usar no segundo tempo, na prorrogação, numa disputa por pênaltis? O Tite acha que não. E se tem o Neymar por um tempo inferior a 90 minutos, ele não confirmou isso, mas se for esse o caso, é melhor usar desde o começo do jogo. A escalação do Neymar, ela tem o pressuposto saúde, departamento médico e departamento físico. Está bem claro. Eu prefiro a utilização do meu melhor desde o início. Eu. E o técnico tem que assumir as suas responsabilidades. Eu prefiro desde o início. Se você prefere, Tite, assim será. Quem somos nós para questionar, né? Agora, sabe que o Brasil jogou 2 vezes com a Coreia do Sul recentemente e ganhou bem as duas, né? Um amistoso em 2019, 3-0. E agora, esse ano, junho, 5-1 para o Brasil. Na Coreia do Sul, inclusive. O jogo foi lá em Seul. O Thiago Silva falou sobre isso hoje e falou que não espera um jogo tão sossegado como foi aquele. Mas disse também que o Brasil chega forte porque, apesar da derrota para Camarões, foi uma derrota com o time reserva, o que significa que os titulares estão bem descansados para começar o mata-mata amanhã. É o risco que valeu nesse momento correr, para que a gente hoje pudesse estar fisicamente bem, né? Tirando o Alex e o Jesus, que a gente fica triste, porém o restante do grupo bem fisicamente para enfrentar esse jogo duro contra a Coreia. E não pensar que o jogo vai ser fácil, com resultado elástico como foi no amistoso. Porque o Tite foi criticado justamente porque também o resultado não foi bom, mas se teve um lado de vantagem é que ele poupou os jogadores agora para o jogo de amanhã, né? Não, e Copa do Mundo é uma loucura, né? Porque, por exemplo, antes do jogo, o Tite tem toda a razão de poupar, tá certo, vai que machuca alguém, aí perde o jogo. Aí perde Não podia jamais ter jogado um jogo de Copa do Mundo. Aí outra, o Thiago Silva falou aí de Alex e Jesus, né? Ele tá falando do Alex Telles e do Gabriel Jesus, que foram cortados. Então o Alexandro machucou, tá machucado, tá se recuperando, não joga amanhã ainda, e o Alex Telles foi cortado definitivamente, não vai jogar a Copa. Então o Brasil não tem lateral esquerdo para jogar amanhã. E aí o pessoal tá falando agora que o Tite convocou pouco lateral para convocar muito atacante. Tem essa crítica aí. Aí eu fico pensando no seguinte cenário, o Tite convoca um lateral a mais, por exemplo o Renan Lodge, e um atacante a menos. Aí machuca, ao invés de Alex Telles e Alexandro, sei lá, o Rafinha e o Rodrigo. Aí não tem ponta direita. Pô, mas convocou 5 laterais e não convocou atacante. É fácil você analisar depois da coisa acontecida. Exatamente. Copa do Mundo é o paraíso da engenharia de obra pronta, como a gente fala no futebol. Exato. Mas enfim, não tem lateral esquerdo para amanhã. O Danilo, que também está de volta, recuperado de lesão, deve fazer a esquerda.
sair da direita e jogar na esquerda. E o Éder Militão, que é zagueiro, deve jogar na lateral direita do Brasil, porque Daniel Alves, aparentemente, só para camarões, assim mesmo. É, né? E olha lá. Só para dar aparecer na foto. E essas adaptações têm potencial para serem bem-sucedidas, Leonardo Dai? Eu nem sei se o momento é de pensar assim em alterações bem-sucedidas. Eu acho que o momento é de pensar em não trazer nenhum prejuízo para a seleção, né? Porque assim, você está jogando aqui, no lado direito, na sua vida inteira, praticamente. De repente você vai pro lado de lá, né? Isso muda. O lugar onde você domina a bola, quando você domina a bola, se você é destro, por exemplo, você domina a bola na direita, você domina a bola perto da linha lateral. Quando você passa pro outro lado, você domina mais perto do marcador que está vindo, né? Você tá... Não, mas muda tudo isso. Muda tudo. Então, assim, só uma das coisas, né? Sem contar o fato de que no esquema tático do Brasil, o lateral esquerdo e o lateral direito tem funções um pouco diferentes. O lateral direito fica um pouco mais perto dos zagueiros, o esquerdo avança um pouco mais. Então, para o Danilo não vai ser fácil. Mas o Tite aposta no fato de que o Danilo, nos últimos 2 anos e meio, fez 26 jogos na Juventus nessa função. Então, não é um cara que está totalmente desacostumado. E o Militão também, que vai jogar na direita, também está muito acostumado, inclusive na seleção, a fazer a lateral direita. Não é nada assim para criar pânico, mas dizer que vai ser igual seria, se fosse Danilo e Alexandro, definitivamente não. Não, por isso que já tem que chegar fazendo gol. Já tem que chegar se colocando, botando terror nos coreanos. Né? Melhor. Se deixar para o segundo tempo igual deixou nos últimos jogos, pode ser que fique mais dramático do que deveria. Vamos chegar para cima. E aí, se passarmos da Coreia do Sul, tudo, né, aponta que faremos isso, aí pegaremos ou Japão ou Croácia. Que vão jogar antes, né? Então o Brasil vai entrar em campo às 4 horas da manhã contra a Coreia do Sul, já sabendo se vai ser Japão ou Croácia, porque Japão e Croácia jogam ao meio-dia. Esse confronto, assim, se você pensasse antes da Copa Japão e Croácia, você ia imaginar que a Croácia passou em primeiro no grupo dela e que o Japão surpreendeu ou a Alemanha ou a Espanha e passou em segundo. E acabou que o Japão surpreendeu as duas logo de uma vez. Ganhou da Alemanha, ganhou da Espanha e passou em primeiro lugar. Quem passou em segundo foi a Croácia. Então, o que acontece? É a zebra? É a zebra, mas é uma zebra de um time que é muito ligeiro. E eu falo ligeiro tanto na velocidade mesmo dos ataques, né? Define os ataques muito rapidamente, mas é ligeiro de raciocínio também, assim. O Japão, às vezes ele dá uma cozinhada no jogo, porque as 2 vitórias sobre a Alemanha e a Espanha foram de virada. Ele estava perdendo o jogo de 1-0 e a reação natural de quem é um time mais fraco, que vai se defender e toma um gol, é se lançar, né? E o Japão não. O Japão tomou o gol, continua aí, trocando passes. Faz aí seu jogo e tal. De repente o Japão acelera de um jeito e o adversário fica meio perdido. E quando vai voltar pro jogo não dá mais. Foi assim que ele ganhou da Alemanha e da Espanha. O Croácia é um time inteligente, acho que tem que tomar muito cuidado com o momento em que o Japão recupera a bola na defesa para sair para o ataque em velocidade, que esse é o grande risco que o Japão impõe a qualquer um. Acho que time por time a Croácia tem mais. O pessoal no Japão está criticando o técnico, o Hajime Moriyasu. Estão falando que o Japão melhora no segundo tempo porque ele escala errado. Então ele escala errado e mexe certo. Depois aí o Japão melhora. A vida de técnico é dura, Tânia. O cara ganha da Alemanha e da Espanha, o pessoal fala isso. O pessoal ainda manda essa, pô. O pessoal ainda fala isso. Mas enfim, acho que é um teste difícil para o Japão. Acho que a Croácia tem um pequeno favoritismo. Mas depois de ganhar da Alemanha e da Espanha, obviamente ganhar da Croácia é possível para o Japão. Acho que o duelo é de uma Croácia que vai ter que tentar abrir espaço na defesa do Japão. A Alemanha e a Espanha mostraram que não é tão difícil assim, mas principalmente vai ter que tomar muito cuidado quando perder a bola no ataque, porque o Japão é muito ligeiro para atacar. Muito bom. Então é isso. Amanhã tem Jogo do Brasil. A equipe da CBN estará a postos. Teremos a transmissão, né, Leonardo Dai? Claro. A partir das 3 horas da tarde, no ar, 4 horas o jogo, com o Edson Mauro para o Rio de Janeiro e parte da rede, e com o Oscar Ulisses para São Paulo e outra parte da rede, Brasil e Coreia do Sul, valendo uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. Muito bom, Leonardo Dai. Muito obrigada, viu? Valeu, Dani. Até mais. Grande Leonardo Dai, fazendo aqui um balanção dos jogos de hoje, do jogo da seleção brasileira amanhã. Já falamos até de Japão e Croácia. E tudo indica que a gente vai passar da Coreia do Sul, né, gente?